Sejam bem-vindos, bem-vindas ou bem-vindes ao Movimento 140. Este é o primeiro vídeo de uma série que vai abordar a tão polêmica questão do pronome neutro ou da linguagem neutra. Neste primeiro vídeo, nós vamos falar um pouco sobre o que é o gênero dentro da língua e responder à pergunta: afinal, a língua portuguesa é machista? Mas antes, já curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode compartilhar o vídeo e deixar aqui embaixo comentários e sugestões para os próximos vídeos. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140. Lembrando que as referências usadas para esse vídeo vão ser deixadas aqui na descrição. Tudo começa com uma pergunta: o que é gênero na língua? Na morfologia derivacional, que estuda os diferentes processos de formação de palavra, nomes, adjetivos e pronomes, por exemplo, são sempre formados por um tema, ou seja, um radical mais um constituinte temático. Para entender melhor o que é o tema, vamos dar uma olhada na palavra engenheiro. Aqui, o radical da palavra é o lexema, ou seja, a parte que está associada à profissão dentro do abstrato lexical da língua. Já a vogal temática, aqui é o morfema O, ou seja, que indica como vamos flexionar o lexema engenheiro quando esses dois estão juntos, combinados. É o que nós entendemos como concordância. Agora, imagine que alguém queira fazer a seguinte frase: nós não temos a vogal temática para completar o tema, então nós não temos um guia para saber qual pronome usar na hora de retomar esse mesmo elemento na frase seguinte. Agora, quando nós combinamos esse mesmo elemento com uma vogal temática O, por exemplo, nós já sabemos como flexionar o artigo e também qual pronome usar na hora de retomar esse elemento na frase seguinte. Até aqui, nós não estamos falando de motivações biopsicossociais, ou seja, como a pessoa se identifica. Nós só estamos indicando qual é o gênero gramatical que vai mostrar como vamos flexionar esse lexema, ou seja, a palavra em questão. Como eu usei a palavra engenheiro sem definir se a pessoa era um homem, uma mulher ou uma pessoa não binária, por exemplo, a forma neutra da língua portuguesa é o masculino, que normalmente está associada à vogal temática O. Então, será que a língua portuguesa sempre favorece os homens? No português, nós só temos dois gêneros, mas no latim vulgar, que deu origem a português e às outras línguas românicas, havia três gêneros: o feminino, o masculino e o neutro. Eu não vou entrar em detalhes sobre o porquê dessa nomenclatura feminino e masculino, até porque a pesquisa é difícil e cheia de incertezas. Mas o que nós sabemos é que o português, assim como o espanhol e o italiano, perderam o gênero neutro que foi absorvido pelas outras duas categorias. O latim vulgar era uma língua de casos, e isso significa que os substantivos, os nomes, eles tinham uma declinação diferente dependendo de qual era a sua relação com os outros elementos da frase. Portanto, se esse nome substantivo era o sujeito da frase, ele teria uma terminação diferente da que ele teria se ele fosse, por exemplo, o complemento direto ou o complemento indireto. Mas essas declinações não existem na língua portuguesa. Nós marcamos essa relação do nome com os outros elementos da frase de outras formas. O que aconteceu então foi uma simplificação dessas declinações e uma tendência a associar os nomes da primeira declinação do latim ao feminino, assim como também foram associados ao masculino os nomes da segunda declinação do latim. Por exemplo, a terminação A era típica do plural dos nomes neutros em latim, que foi frequentemente absorvida pelo feminino e muitas vezes com a ideia de coletivo. Um vestígio dessa relação pode ser encontrado em casos como lenho e lenha. O primeiro termo vem do latim lignum, que era a substância vegetal da madeira. Já o segundo vem de legna, que era o material usado para queimar, ou seja, associado, portanto, ao conjunto de pedaços que são usados, por exemplo, para fazer uma fogueira. Mas esses gêneros, o feminino, o masculino e o neutro, não estão associados a nenhuma forma de identificação biológica ou social. Aliás, esses gêneros são uma tendência das línguas indo-europeias, que vão dar origem às línguas predominantes na Europa. Existem, por exemplo, línguas com mais de 3 gêneros, como as línguas bantu, que podem ter 20 classes nominais que são equivalentes a essa ideia de gênero nas línguas europeias. Ou línguas como o basco, que nem tem essa ideia de gênero gramatical. A própria vogal temática O, que nós vimos anteriormente, não marca necessariamente um gênero gramatical nem biológico ou social. Nós temos 3 vogais temáticas na língua portuguesa: A, O e E.
além da possibilidade de palavras atemáticas, como lápis e ônibus. Palavras como problema têm vogal temática A, mas não tem gênero gramatical feminino. O contrário também existe, a tribo, por exemplo. Assim como nós temos noite e nome, que tem vogal temática E, mas gêneros gramaticais diferentes. Agora, nós temos sim uma pequena porcentagem de palavras que marcam a identificação biológica, social ou até psicológica da pessoa a que se refere. E essa identificação é marcada, tradicionalmente, pela oposição entre duas vogais temáticas que se juntam ao mesmo radical, engenheiro e engenheira, por exemplo. Em palavras como presidente e estudante, que são chamadas comuns de dois gêneros, essa identificação não é marcada pela vogal temática, mas sim pela flexão. Então, o ou a estudante é dedicado ou dedicada, ou o presidente ou a presidente é querido ou querida. Mas então nós só podemos nos identificar assim, de uma forma binária, ou homem ou mulher? Será que a língua, além de machista, é também contrária a formas não binárias de gênero? É importante lembrar que a língua não tem valores morais e não faz juízo do que é certo ou errado, como alguns falam. Mas isso também não quer dizer que a língua seja uma ferramenta neutra, como uma faca ou uma colher, que é como alguns querem defender. Primeiro que não existe essa entidade língua fora e separada do ser humano. A linguagem humana é um produto cultural e só existe por meio de quem a usa. Então, a língua vai refletir os valores e as formas de expressão de uma determinada comunidade linguística, que sim pode ser machista, racista e expressar tudo isso na sua linguagem. E isso quer dizer que a escolha dos falantes tem uma motivação e isso vai determinar o uso que fazem da linguagem. Vamos voltar a alguns exemplos anteriores. Se a forma masculina da língua portuguesa absorveu o neutro, não deveria ter nenhuma motivação machista ou sexista em usar engenheiros para falar com um grupo de homens e mulheres com a mesma ocupação profissional. Porém, historicamente, muitas profissões foram associadas a um papel social e a um gênero biológico dentro desse quadro binário. Nós sabemos que profissões como mecânicos, advogados, médicos e engenheiros foram espaços exclusivamente masculinos por muitos séculos nas comunidades europeias e nos locais por eles colonizados. Com o questionamento da ocupação de novos espaços pelas mulheres, se começa a criar a necessidade de deixar claro que as mulheres também pertencem a essas realidades. Por isso, dizer engenheiros e engenheiras não é uma redundância desnecessária, mas o reflexo de mudanças na sociedade que sente a necessidade de reconhecer o papel da mulher nesses processos. O estudo da linguagem é uma ciência com um objeto de estudo bem definido e metodologias próprias, mas acima de tudo é uma ciência social e a sua análise científica tem sim de considerar os fatores sociais que contextualizam a linguagem. Senão, nós corremos o risco de cair numa visão idealizada e purista do que a língua deveria ser, na cabeça de alguns, e não do que ela de fato é. Com tudo isso que nós discutimos, fica óbvio que a necessidade de se discutir gênero na sociedade vai sim refletir na sua linguagem. No Brasil, quando se elegeu uma mulher para a presidência pela primeira vez na história do país, muito se discutiu sobre o termo a presidenta. Como nós vimos anteriormente, a palavra presidente é comum de dois gêneros. Significa que o gênero da pessoa que fala não vai estar marcado na vogal temática, no final, mas sim na flexão, ou seja, no artigo ou nos adjetivos. Então, a gramática tradicional e os ideólogos da língua prescrevem que a palavra a presidenta não existe, só a presidente. Mas de onde então surgiu a necessidade de mudar a forma da palavra? Será que o fato de ser a primeira vez que uma mulher ocupa esse cargo executivo num ambiente que é predominantemente masculino e branco não faz com que a palavra presidente esteja associada a uma figura de um homem? Será que então houve a necessidade de reafirmar a posição da mulher nesse espaço por meio da vogal temática que normalmente é associada ao gênero biopsicossocial feminino? Este vídeo não chegou nem perto de abordar todas as questões do gênero na língua e também do que se tem discutido sobre uma tentativa de neutralizar a língua. Mas ele é importante para começarmos a pensar o que é o gênero no português e como ele se relaciona com as mudanças sociais. Se falamos da ocupação da mulher nesses novos espaços que até então a excluíam,
o que então significa a não binariedade nesse processo? Será que então a língua não reflete também as necessidades de ocupação e reconhecimento dos espaços por essa comunidade? Muito obrigado por ver este vídeo até o final. Não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode compartilhar o vídeo e deixar aqui embaixo comentários e sugestões para os próximos. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140. Muito obrigado e até a próxima!